Eu fui estudar hoje de manhã, eu tinha escrito um monte de coisa. E daí, olha o que aconteceu. Eu apaguei metade. Então, hoje vai ter metade de uma mensagem, mas, né, em nome de Jesus, metade vai ser o suficiente, tá? Tinha montado uma mensagem já, e eu fui estudar hoje de manhã, e eu senti no meu coração, não é isso. Eu fiquei um pouco nervoso, tá? Mas, né, ficar com pouca coisa para falar, dá aquele frio na barriga, né? Vai acabar muito rápido e daí, né? O que a gente fala? Mas eu senti no meu coração isso, e talvez o fato de eu ter apagado, na realidade eu não apaguei, tá? Tá escrito aqui, ó. Só que tá imprimido em amarelo, então não vai dar nem para eu ler. Mas tá aqui, ó. Eu fiz isso porque eu guardo minhas mensagens, né? Tudo que eu escrevo eu guardo no computador. Então um dia eu posso usar essa parte que ficou apagada dessa vez. Mas eu te conto o que é, tá? Não precisa ficar curioso. Nessa noite eu queria falar sobre sabedoria e revelação em Jesus. Deus quer que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha a revelação de muitas coisas, mas principalmente de Jesus. Então, para você não ficar curioso aí e ficar pensando o que foi que eu escrevi, eu tinha planejado trazer uma mensagem falando nas áreas que a gente precisa ter sabedoria, e que realmente nós precisamos, não é? Eu tinha colocado aqui que nós precisamos ter sabedoria na administração do nosso tempo. É umas coisas muito importantes. Eu não vou falar nisso, não vou fazer a pregação que não era para eu fazer. Ter sabedoria na... Deixa eu procurar, vou ter que olhar lá dentro. Lá. Deixa eu ver se eu decoro aqui, que é difícil de enxergar. Ter sabedoria com o tempo, ter sabedoria para a gente administrar e cuidar da nossa saúde. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Se você não está cuidando bem da sua saúde, você precisa cuidar. Precisamos ter sabedoria para administrar e cuidar da nossa família. Muitas vezes a gente não tem sabedoria e fala coisas e depois isso complica. A gente precisa ter muita sabedoria com a nossa família. A gente tem que ter sabedoria no ministério. Né? Deus colocou o ministério na tua vida e Deus quer que você tenha sabedoria para trabalhar nesse ministério. Ah, mas eu não tenho nenhum ministério, eu não prego, eu não canto, eu não faço isso. Se você tem filhos pequenos e você cuidar deles, isso é um ministério. Se hoje a igreja de Jesus, todos os pais estivessem encarando seus filhos e o cuidar deles como um ministério, fazendo isso para Deus, nós tínhamos muitas pessoas que estariam na igreja. Não é nenhuma uma cobrança dos pais, em nome de Jesus, não é isso. Nós precisamos ter sabedoria para administrar o dinheiro. A gente falou sobre o seminário de finanças. Muitas vezes a gente até sabe o que fazer, mas a gente não consegue fazer. A gente precisa de sabedoria, revelação de Jesus para conseguir fazer aquilo que a gente quer fazer, o que a gente sabe que precisa e não consegue fazer. Então, eram coisas legais que eu ia falar. Mas eu não vou falar disso, porque eu vou falar uma coisa muito melhor. Amém? Então eu quero que você abra em Efésios 1,17. Efésios 1,17. Na verdade, isso era a conclusão da mensagem, tá? Então eu vou fazer só a conclusão. Ficou sobrando só a conclusão. Efésios 1,17. Eu queria falar uma coisa que não está escrito aqui, no meu esboço, mas que me chamou muita atenção. Não sei se alguém aqui ficou sabendo que Ponta Grossa teve um terremoto sexta-feira. Quem soube? Olha, a notícia corre, né? Teve um terremoto aqui, 2,6 na escala. É alguma coisa, diz que bastante gente sentiu. Veio pesquisador, deu um movimento aí em Ponta Grossa. E eu tenho orado, quando alguém, foi meu sogro que comentou que tinha tido um terremoto. Eu falei, o quê? Terremoto? Eu tenho orado, tenho clamado para Deus, que Deus mande, até eu fiz uma mensagem, e a mensagem, incrivelmente, foi no dia 15/6, o terremoto foi 15/8, 60 dias depois, né? Mas não tem nada a ver, viu? Uma coisa não tem a ver com outra. Mas eu tenho orado para que Deus mande um terremoto no nosso país. Nosso país precisa de um terremoto na justiça, precisa de um terremoto na política, precisa de um terremoto na igreja. Nós precisamos de um terremoto na nossa cidade. A igreja de Jesus precisa de um terremoto, precisa balançar tudo e tirar tudo que não presta, e jogar tudo pro chão, tudo que é estrutura.
que está construída sobre a areia tem que cair logo, sabe? Eu estou meio cansado, né, com essas coisas, porque às vezes as coisas demoram tanto para acontecer. Na minha vida eu preciso de um terremoto. Eu tenho orado assim e às vezes eu paro e penso, Deus, será que eu quero mesmo? Né? Porque o terremoto destrói as coisas, às vezes destrói aquilo que a gente gosta, que a gente ama, né? Que tá bonitinho, que tá ali, né? Tudo enfeitadinho, e vem o terremoto e destrói. Mas se for aquilo que Deus não tem na nossa vida, hoje de manhã eu estava orando e eu parei assim, e pensei, será que eu quero mesmo um terremoto? Falei, Deus, eu quero. Né? Porque se as coisas demoram muito para acontecer, a gente fica nessa lenga e a nossa vida passa e as coisas não acontecem, as coisas não fluem, não andam e fica nessa coisa amarrada. Então, na minha vida, eu tenho falado, Deus, manda um terremoto. Né, que parece que tá vindo. Né? E aí, eu olhei esse terremoto 2,6 em Ponta Grossa, Paraná, Brasil, que nunca tem terremoto, e falei, Deus, eu vejo uma pequena nuvem, né? 3,6. Tem que ser uns 8, né? Para destruir tudo, quebrar tudo que não presta. Mas 2,6 já é uma pequena nuvem. Né? E em nome de Jesus, nós vamos ter uma mudança. Nós, a Igreja de Jesus, precisa de um avivamento. Irmãos, nós precisamos de um avivamento, precisamos mover de Deus e as coisas acontecer. Nós estamos vivendo um esfriamento na igreja há muitos anos. É verdade. Cada ano está mais frio, cada ano está mais difícil. E nós precisamos que Deus venha e derrame. Não, valeu, irmão. Nós precisamos muito que Deus mande um avivamento, mande um terremoto na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, no Brasil, no mundo. O mundo está. Na verdade, nós estamos ficando parecido com o mundo lá, né? Que o mundo, a Europa e tal, então vive um esfriamento espiritual absurdo. E nós aqui vivemos a mesma coisa. Lá, eles falam bem assim, ó, nós estamos muito bem, nós estamos muito tranquilos, nós estamos, tá tudo certo para nós. Então, nós não precisamos de Jesus. Né? Nós temos um bom salário, nós temos uma economia boa, nós temos todas essas coisas. E não precisamos de Jesus. E é tão difícil falar de Jesus nesses países, né? Só pensei numa coisa aqui, mas tá, vou deixar para depois. Então, Efésios 1,17. Chega de falar de terremoto. Efésios 1,17, esse versículo, semana passada foi o Dia dos Pais, se você ainda já esqueceu, semana passada, foi o Dia dos Pais, e a célula que a gente teve nessa semana foi de umas células mais diferentes, assim, muito abençoadas. Não que as outras não sejam. Mas a gente vendo todo mundo abrindo o coração e falando sobre a questão de paternidade. E isso é muito importante, porque nós falamos muito das coisas que nós ganhamos, das coisas que a gente faz, mas não daquilo que a gente é. Nós somos filhos de Deus. Então, a questão de paternidade, nós entendemos e compreendemos Deus como nosso Pai, de nós falarmos isso, de abrirmos nosso coração, é uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer. E no domingo, o meu filho trouxe para mim um cartão de aquela gravatinha que você ganhou também, né? E ali ele começou a escrever um monte de versículo. E eu até fui ler, era tanto versículo, quase que não li tudo, porque era muita coisa. Mas um versículo me chamou muita atenção. E Deus tem falado muito comigo sobre esse versículo. E é esse versículo, Efésios 1,17, que nós vamos ler hoje. Acabou sendo coincidência. Eu ia falar sobre sabedoria, e esse versículo fala de sabedoria. E eu fui ler de novo e falei, puxa vida, as coisas se encaixam, e eu peguei esse versículo como uma conclusão. E no final, hoje, ele é o versículo principal, porque a primeira mensagem foi apagada, né? Então, vamos lá. Efésios 1,17, eu quero que você leia comigo. Eu vou começar no 15. Volta lá para nós, no 15, para nós entendermos um pouquinho melhor o contexto. É Paulo falando com os Efésios, a igreja de Éfeso. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus,
e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo orando pelos Efésios. Aí ele fala, qual que é a oração dele? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vou ler de novo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, falando de paternidade, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Deus quer. Paulo orava e era muito importante. Paulo falava assim, olha, eu estou orando por vocês, Efésios, para que vocês tenham espírito de sabedoria e revelação. E Deus quer, nessa noite, falar conosco sobre isso. Ele nos dá espírito de sabedoria e revelação. E aqui quando fala sabedoria e revelação, aqui está, inclusive nessa versão, fala sabedoria e de revelação. No texto, ele junta essas palavras, essas duas palavras, sabedoria e revelação, eles são unidas por uma conjunção que ela significa que as duas palavras se tornam uma coisa só. Né? Porque você pode ler, vos conceda espírito de sabedoria, uma coisa, e de revelação no pleno conhecimento, outra. Mas não. Sabedoria e revelação, lá no texto está unindo por uma conjunção que elas estão copuladas, elas estão unidas, elas não podem se desvencilhar. Sabedoria e revelação. E é isso que nós queremos falar essa noite. O que é a sabedoria ali? Eu quero só pegar alguma coisa que vai ajudar depois nós entendermos outras coisas para falar sobre isso. Sabedoria é traduzida muitas vezes como clareza. A gente fala, o que é sabedoria? Sabedoria é inteligência. Não, sabedoria não é inteligência, é muito diferente. Inteligência é o que a gente faz. Mas ela pode ser usada como uma inteligência suprema, uma inteligência que vem de Deus. Aí sim, né? Inteligência suprema. Mas como clareza. E revelação, ela tem algumas traduções como aparecer, iluminar, manifestar, uma exposição. E uma palavra meio estranha, tornar nu. Então, revelação é tornar nu. É você ver o que realmente está por dentro. Tira tudo essa capa, tira tudo que esconde e você vê o que está por dentro, o que realmente é. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer que a gente possa tornar nu o nosso conhecimento, que a gente possa entender lá no fundo, lá no profundo, do que? Conhecimento, no pleno conhecimento dele. Conhecimento de quem? De Jesus. Que a gente possa se aprofundar para entender mais do conhecimento de Jesus. E esse conhecimento ele pode ser traduzido como reconhecimento, como discernimento pleno, para nós realmente entendermos Jesus. Amém? Tenho sentido muitas vezes de Deus assim, de a gente ver Jesus, da gente olhar para Jesus, que isso é muito importante, que é isso que transforma a nossa vida. Porque muitas vezes a gente precisa ser transformado em algumas áreas, a gente não sabe como. E a gente pode ser transformado quando a gente conhece Jesus. Muitas pessoas, a gente conhece no Novo Testamento, eles foram transformados quando eles conheceram realmente Jesus. Quando eles tiveram um encontro com Jesus, as suas vidas foram transformadas. E Deus quer fazer isso na nossa vida. Eu quero voltar um pouquinho antes em Efésios, nesse mesmo que está aberto aí. Se você puder abrir comigo lá, no versículo 3. Tá? Eu vou ler aqui nessa Bíblia aqui, que eu peguei da minha esposa, que tá tudo pintado. Aí ajuda a gente, né? E eu falei, eu vou levar ela para pregar. Ela nem viu que trouxe outra Bíblia dela. Então, quando a Bíblia tá marcada, às vezes ajuda, né? E eu quero ler aqui. Eu vou ler nessa versão minha aqui, porque eu quero que você entenda o que Paulo está falando de Jesus aqui. Ele fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu usei esse versículo semana passada nas ofertas. E Deus, ele tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Isso é verdade. Mas hoje, a igreja, ela tem se fixado muito nisso. Tem se fixado nas bênçãos. A bênção é de Deus? Sim, a bênção é de Deus. Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar, sim, Deus quer. Mas nós temos fixado os nossos olhos na bênção, na graça de Deus. Sabe, por isso que eu apaguei e não apaguei tudo isso. A sabedoria na saúde é importante? Sim. Nós cuidarmos da saúde é importante? Sim, é importante. Mas o que é mais importante? É a nossa saúde? Muitas vezes a igreja prega que é isso, mais importante. A família é importante? Sim, a família é importante. Deus quer nos abençoar na família? Ele quer, Ele vai nos abençoar. Mas é a parte mais importante? Não é. O nosso ministério, Deus vai fazer o nosso ministério andar. Eu creio que Deus vai levantar pessoas aqui, missionários, para todo o resto do mundo. Deus tem aberto, inclusive, as portas. Tem uma igreja hoje na África. Né? Deus está abrindo os caminhos. Mas isso é o mais importante? Não é. Ah, você está falando estranho, irmão. O que é isso? Né? O dinheiro é importante. Irmãos, hoje o dinheiro é uma das coisas mais importantes na igreja. Não falo por nós, mas na igreja de Jesus. Se a pessoa for abençoada financeiramente, está tudo bem. Essa igreja é de Deus, está tudo certo, está tudo sendo bênção. Porque tudo se baseia em sucesso. Hoje, se você tiver sucesso, se a igreja for um sucesso, é de Deus e é bênção. E na realidade nós não podemos medir isso. Deus nunca mediu as coisas dessa forma. Mas aqui fala que Deus tem abençoado nós? Tem sim. Mas vamos continuar lendo. Olha o que ele fala depois. Assim como nos escolheu, agora eu vou começar, quero usar aqui, se você está com a tua Bíblia, pega na tua Bíblia aí, eu quero que você olhe assim, ó. Ele fala que nos escolheu nele. Em quem? Nele, em Jesus. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante quem? Perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de quem? Dele, de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, da vontade de quem? Dele, de Jesus, para louvor da glória de sua graça. Louvor e graça de quem? Dele, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No amado é quem? É nele, em Jesus. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Sangue de quem? Sangue dele. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. A graça de quem? Dele. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o ministério da sua vontade. Vontade de quem? Vontade dele. Segundo o beneplácito que propusera em Cristo, nele, de fazer convergir nele. Gente, eu comecei a contar, eu me perdi umas 10 vezes e falei, não vou contar. É nele, nele, é tudo nele. A gente vê, é tudo em Jesus, é no amado, é nele, é por ele, é tudo nele. E é isso que nós temos perdido muitas vezes na nossa vida. Sabe, eu estou pregando aqui, não pense que eu estou puxando a orelha de alguém, não. Né? Estou falando para mim, Deus falou comigo. Falou assim, quem que é o principal na nossa vida? Nós falamos que é Jesus, nós falamos que Jesus é o principal, eu amo Jesus acima de todas as coisas e tal. Mas muitas vezes, esse primeiro versículo tem sido aquilo que nós temos vivido. Bendito seja Deus, tem nos abençoado toda sorte de bênçãos. Mas o resto, tudo isso, tudo nele, por ele, tudo ele fez por nós. Todas as coisas, e é Ele. A graça é dele, a vontade é dele, a bênção é dele. E olha que fala desse versículo, o versículo 10. Esse versículo é incrível, irmãos, é incrível. Pegue lá e faça assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. De fazer convergir nele. Tudo converge nele. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. O que significa esse convergir?
A palavra é muito boa, mas se você não entender, talvez é reunir em uma coisa. Você pega tudo que fizer e reúne numa coisa. O que é? É Ele, é Jesus. Você pega tudo que é pregado na igreja, você quer convergir em uma palavra. É Jesus. E é convergir tudo, sabe aonde? Na terra e no céu. Não tem diferença. No céu, tudo converge em Jesus. Na terra, tudo converge em Jesus. Na igreja, tudo tem que convergir em Jesus. Na minha vida, no meu trabalho, tem que convergir em Jesus. Na minha família, tem que convergir em Jesus. Tudo tem que convergir em Jesus. Tudo tem que ser Jesus. Deixa eu terminar aqui até o 14 que eu ia ler. Nele, olha, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Daquele é quem? É Ele. Conforme o conselho da sua vontade, da vontade dele, a fim de sermos para louvor da sua glória. A glória de quem? Dele. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo, esperamos nele. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o Espírito dele, é o Espírito de Jesus. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Propriedade de quem? Dele. E quem que é essa propriedade? Somos nós. Então nós somos dele. Tudo é de Jesus. E essas coisas, a gente teve um café dos pastores, né? Não é o momento, mas eu agradeço a todos os irmãos que ajudaram, foi uma bênção. Achei que a gente tem que comprar bolo, mas sobrou bolo, mas foi bênção. E o pessoal lá amou lá. Ficaram contando vantagem. Mas lá foi falado disso, de Jesus, das coisas serem para Jesus. Sabe? Da ênfase. Ser Jesus e não ser outras coisas. E quando se perde isso, os prejuízos são enormes. E nós precisamos parar e pensar como tem sido a nossa vida. Nós temos tido realmente nele todas as coisas? Ou realmente as coisas que Deus nos dá, o que Ele promete nos dar, tem preenchido muito mais o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso tempo, a nossa pregação, o que nós ouvimos, o que nós falamos? Muitas vezes essas coisas têm sido o principal, infelizmente. E Jesus precisa ser o principal. A maior sabedoria que nós podemos ter, a mais importante, é ter clareza em ver Jesus. Sabedoria é ter clareza. O versículo 1:17, coloca de novo lá para nós. Porque para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno. Não é num pouco de conhecimento. Deus quer que a gente tenha pleno conhecimento de Jesus. E isso é o que nós precisamos para a nossa vida. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos, se nós estamos doentes, nós achamos que nós precisamos de cura. Quando nós estamos passando um aperto financeiro, nós achamos que nós precisamos de dinheiro. Quando nós estamos com um problema na família, nós achamos que Deus tem que tocar na nossa família. Mas na realidade nós precisamos de Jesus. Porque nós vamos passar por lutas, nós vamos sair de uma e vamos entrar na outra. É assim aqui na Terra, infelizmente, nós vamos ter lutas. E nós estamos querendo escapar das lutas e estamos esquecendo dele. Olha o que todo o texto fala, tudo dele. E nós temos esquecido dele e fixado em buscar as coisas. E isso nós vamos ficar nesse ciclo vicioso, nós não vamos crescer, nós não vamos viver essa revelação, essa sabedoria, essa clareza de ver Jesus. E sempre vamos estar nessa roda, como aquelas rodas de rato, né? O rato roda, corre e não sai do lugar. Muitas vezes a nossa vida parece assim, por quê? Porque a gente está na corrida de rato. Porque a gente não está correndo o bom combate que Paulo fala. A gente está correndo a corrida do mundo. Que diferença faz
Eu estava pensando hoje, a nossa vida como cristão e a vida no mundo, é só porque a gente vive uma vida mais reta? É porque muitas vezes o foco é o mesmo, a motivação é o mesmo, aquilo que é buscado, o foco, aquilo que nós queremos para a vida é a mesma coisa. E não é, a igreja, ela é muito diferente. O evangelho, ele é totalmente diferente, ele é poder de Deus. As pessoas, lá no Velho Testamento, lá no Velho Testamento não, na igreja primitiva, elas vendiam tudo que elas tinham, e elas davam, e elas não queriam saber das coisas aqui da terra. Mas é para você fazer isso? Não, olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles não tinham a direção para fazer aquilo, eles fizeram só para aparecer, né? E não deu certo. Então, não é por aí, mas nós temos que caminhar na direção de Deus. O que Deus tem na direção da minha vida? O que Deus tem? Qual direção Deus tem para a tua vida? O que Deus quer que você faça? Os nossos dias voam. Daqui a pouco, nós estamos velhinhos. E daí você vai falar assim, o que eu fiz? Sabe o que acontece? Daí vem a sabedoria. A sabedoria do Salomão. Tem duas. Tem a do homem que não buscou conforme Deus queria. E daí o que aconteceu? Chega o Eclesiastes e ele fala, tudo é vaidade. Se nós não buscarmos a vontade de Deus para a nossa vida, vai chegar no final, quando você estiver lá, né, partindo dessa terra, e você vai falar assim, foi tudo vaidade. Corri atrás do vento, perdi o meu tempo. E nós queremos isso? Eu não quero. Eu quero que minha vida tenha sentido. Nós estamos aqui, nós temos um Pai, nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos a revelação do Filho, temos o Evangelho. E vamos viver essa terra como qualquer outra pessoa? Mas a vida do cristão é muito melhor, claro. A gente vive uma vida reta, a gente não sofre as consequências do pecado, porque Deus nos dá graça e a gente tem uma vida melhor. A nossa vida é boa. É isso que Deus quer para nós nessa terra? Uma vida um pouco boa? Deus não quer isso. Deus quer uma vida de poder, uma vida dentro da vontade dEle. Qual que é a vontade dEle para a nossa vida? O que Deus quer que a gente faça? Será que a gente está fazendo? A gente tem que perguntar, né? O versículo 18 de Efésios, vamos continuar? Iluminados os olhos do vosso coração. O que eu falei que sabedoria era? Clareza, luz. A sabedoria, ela traz clareza. E daí o que Paulo fala depois que ele está orando para que eles tenham sabedoria da revelação de Jesus? Ele fala, iluminados. Nós precisamos ter o nosso coração iluminado. Amém? Não faz muito sentido, mas eu quero que você abaixe sua cabeça. Quero que abaixe sua cabeça. Eu quero orar nesse momento. Não tem nada preparado para isso, mas no coração de nós estarmos orando. Deus, nós precisamos, Jesus, de sabedoria e revelação, Deus, do Senhor. Nós, Deus, pela nossa força, pelo nosso coração, Deus, nós não conseguimos enxergar Jesus. Naturalmente, Deus, o nosso coração ele é voltado para as coisas terrenas, para as coisas que não têm valor. O nosso coração ele é voltado, Jesus, para essas coisas. Deus, eu clamo. Deus, tenha misericórdia de nós. Olha para o nosso coração, Deus. Olha para o coração da tua igreja, Jesus. Que nós possamos, Deus, ter o nosso coração iluminado, Deus, pela tua palavra, pela revelação, Deus. Que o Senhor se revele a nós, Deus. Oh, Jesus. Eu quero que você sinta a presença de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus. Não deixe qualquer coisa que eu falei que não te agradou. Não deixe que qualquer coisa que aconteceu nesse dia que está machucando o teu coração, que está perturbando a sua mente, não deixe que nada atrapalhe o momento que você tem de falar com Jesus. Fale com Ele. Pense no seu coração se o que nós temos vivido é o Evangelho de Jesus. Se nós estamos conseguindo enxergar, ter a revelação, oh Jesus, nós nem sabemos o que é isso, Jesus.
Nós temos vivido pela nossa mente. Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós. Jesus, nós temos vivido pelo aquilo que nós achamos que é certo. Muitas vezes nós nem perguntamos o que o Senhor quer. Quais são os seus planos, Deus, para a nossa vida? Isso seria tão normal, Deus. Isso seria normal, Deus. Nós perguntarmos o que o Senhor quer de mim. Jesus, traz um ambiente, uma atmosfera, Deus. Não apenas nesse lugar, mas na nossa casa, na nossa vida, na nossa semana, Deus. Uma atmosfera, Deus, de sabedoria e revelação, clareza, Deus, luz, iluminação, que nossos corações possam ser iluminados pelo Senhor, Deus, para nós olharmos para Ti, que nós possamos parar de olhar para o sucesso, para o conforto, Deus, que nós possamos parar de olhar para o nosso eu, aquilo que eu quero na minha vida, que eu possa estar olhando para Ti, que nós possamos estar como ovelhas, Deus, como ovelhas, o Senhor nosso bom pastor, que nós possamos olhar para Ti, Deus, para seguir o caminho. Oh Jesus, Espírito Santo, vem neste lugar, toca o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Deus, move, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de sabedoria e revelação do Senhor, do conhecimento do Senhor. Oh, Deus. Jesus. Quero continuar lendo Efésios 1:18. Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Quero que você olhe para essa palavra, saber. Não precisa repetir, tá? Aquela pregador chato, saber. Não precisa, só pense, saber. Olha, saber qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E o próximo versículo. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos. Quando nós conseguimos ter o nosso coração iluminado, iluminados os olhos do vosso coração, versículo 18, clareza, ter sabedoria, ter clareza, ter luz, ter revelação, ver nu a verdade. Deus quer que a gente veja a verdade de Jesus. Quem é Jesus? Aí eu podia voltar e ler tudo de volta com vocês. Efésios, começando no 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, nele, adoção de filhos, paternidade, em Jesus nele, para louvor da glória dele, a redenção dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados nele, a sabedoria que Deus derramou sobre nós nele, que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, tudo nele, que a gente possa ter. Então, quando nós temos o nosso coração iluminado, e eu quero deixar nessa noite que seja a nossa oração, nós possamos clamar por sabedoria e revelação, que o nosso coração possa ser iluminado para saber, versículo 18, a esperança do seu chamamento. Nós sabemos qual que é a esperança do nosso chamamento. Nós sabemos qual é o nosso chamamento. O que é isso? É direção. Deus quer que a gente tenha direção naquilo que a gente faz. A nossa vida precisa de direção. Qual que é a direção? Minha direção é conquistar, é estar muito bem financeiramente, é eu ter
Nós falamos disso no seminário de finanças. Está errado? Não está errado. A gente precisa ter reserva de emergência, a gente precisa ter investimento, a gente precisa ter uma saúde financeira, a gente precisa. Mas é isso que é o mais importante? Não. Porque sabe o que acontece? Às vezes Deus não nos dá. Às vezes Deus nos dá. Sabe? Paulo, ele viveu uma vida difícil financeiramente. Ele tinha que fazer tendas e pregar o evangelho, e ele passava fome, e ele passava necessidade, e ele não tinha dinheiro. De vez em quando alguém mandava uma oferta para ele, e ele agradecia muito. Leia Filipenses, veja como o coração dele está grato, porque o povo de Filipenses abençoava a vida dele, Paulo. E nós, muitas vezes estamos passando, e às vezes a gente vai passar por dificuldades financeiras. Claro que você tem que aprender a fazer as coisas certas, aprenda, não sofra de bobeira. Mas às vezes você vai passar por dificuldades e as pessoas não sabem, e as pessoas acham que Deus não as ama porque elas estão passando por dificuldade financeira. E não tem nada a ver, isso é só um pedacinho. O objetivo que Deus quer para nós é muito maior. Qual que é a direção da minha vida? É ser rico? Se for isso, você olha os ricos por aí, estão se matando, estão sem sentido, né? E não tem valor, a vida deles não tem valor. Eles são muito mais infelizes do que nós, pode ter certeza, os bem ricos. A não ser os que têm Jesus e fazem a obra de Deus, e Deus escolheu eles para fazerem a obra dele com o dinheiro, né? Financiar missões e ser bênção. Deus pode fazer isso com qualquer um de nós. Mas quando o nosso coração está nisso, aí nós achamos que é essa direção que nós temos na nossa vida. Imagine, isso é muito pequeno. Isso não é o evangelho. Muitas vezes a direção da nossa vida é o sucesso, sabia? O sucesso tem sido, assim, o almejo de muitas pessoas. E quando eu falo de sucesso com dinheiro, é sucesso na família, né? Eu quero ter uma família perfeita e tal. É sucesso, às vezes, quem não tem saúde, ou o que mais quer é o sucesso na saúde, quer ter saúde. É o sucesso no ministério hoje, isso é muito importante, né? Porque isso dá o quê? Posição, poder, glamour, reconhecimento. O ser humano, ele quer ser reconhecido por alguma coisa. Oh, como você é bom nisso. E é isso que as pessoas buscam. E é essa direção que Deus tem para a nossa vida? É isso que nós temos de direção para a nossa vida? Não é. Isso é muito pequeno, isso são coisas dessa terra, isso não são coisas espirituais. A Bíblia diz que nós somos espírito, por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque nós precisamos ter comunhão com Deus que é espírito, porque nós somos espirituais. Nós estamos morando hoje dentro de um corpo, um corpo físico, nós temos uma alma, mas isso não é nós somos espírito, Deus nos criou espírito. E o nosso espírito, o que tem a ver o nosso espírito com dinheiro, com fama, com sucesso, com saúde, com família? A família, nós temos que cuidar. Paulo falou que o homem tem que cuidar muito bem da sua família, e nós temos que fazer. Mas a família lá no céu fala que não vai ter homem, não vai ter mulher, não vão se dar em casamento, ou o casamento teu é só nessa terra. Aí lá no céu acabou, não tem casamento. Eu era casado. Não tem mais. Nós somos espírito, e muitas vezes essas coisas têm tirado as pessoas, a paz das pessoas e o foco das pessoas. Porque as pessoas estão buscando isso na igreja. Nós não podemos buscar isso de Jesus, porque Ele tem muito mais para nós. Claro que Deus nos dá todas essas coisas, isso é verdade. Deus nos dá todas essas coisas, mas às vezes não. Às vezes não. Senão ninguém ia morrer na igreja, né, irmãos? Todo mundo ia ter saúde, orava, estava todo mundo curado e nunca ninguém ia, entendeu? E essas coisas acontecem, nunca ia ter um acidente. E acontece. Então, saber, lá eu falei, aquela palavra, saberdes, qual é a esperança? A riqueza, irmão, mas está falando de riqueza aqui, ó. Você está pisando na maionese. A riqueza da glória da sua herança dos santos. O que nós esperamos? O que nós vamos receber dele? Qual que é a herança?
Qual que é a herança que Deus tem para nós, seus filhos? Qual que é a herança que Deus tem? Nós precisamos saber a riqueza da glória dele, que ele tem a sua herança para nós. Se nós pudéssemos voltar lá em Efésios, né, no começo, lá nós ia ler de novo. E depois ele fala saber mais uma coisa, saber a suprema grandeza do seu poder. Nos que creem, precisamos crer. A suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder. Isso, então, primeiro ele dá direção, nós temos que ter direção, saber a esperança do nosso chamamento, saber a riqueza da glória. Como que nós vamos receber? E aonde nós vamos chegar? Versículo 20, por favor. Deixa eu voltar no 19, desculpe. Para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Próximo. O qual exerceu ele em Cristo. Aonde que Deus exerceu a suprema eficácia do poder dele? Em Cristo. E olha o que ele fala ali. Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. O que é isso? Jesus está assentado nos lugares celestiais à direita de Deus. Isso fala de posição. Qual que é a posição? Só que a posição de Jesus também é a nossa. Por quê? Continua. Acima de todo, onde ele está? Qual que é a posição de Jesus? Acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que você possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Uau! E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele é o cabeça, essa posição. Ele está lá, sentado à direita. Posição de domínio, de liderança, à direita de Deus. E sabe o que ele fala no final? Que ele fez tudo isso e fez o quê? O deu à igreja. Essa é a nossa posição. Você entende, irmão, o que é isso? Eu não entendo, desculpe. Eu perguntei se você entende, mas eu não entendo. A gente não consegue entender o tamanho disso. Isso é tão grande. Por isso que Paulo falava que ele queria que Deus derramasse espírito de sabedoria e revelação, porque nós precisamos de sabedoria e revelação de Jesus para nós entendermos tudo isso. E isso faz a diferença. É isso que é ser cristão. Ser cristão não é eu vir na igreja e ser abençoado financeiramente. Não é eu vir na igreja e ser curado. Não é. Deus cura, sim, Deus cura. Mas não é. Não é vir na igreja e ter os problemas da minha família resolvidos. Não é. Ser cristão não é isso. E muitas vezes a gente acha que é isso. Porque isso aparece, isso dá status, isso faz as pessoas falar, nossa, eu quero esse Deus. Mas nós temos que começar a testemunhar que o nosso Deus não é esse. O Evangelho não é isso. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é isso, é posição, é a nossa posição. E a hora que nós entendemos quem nós somos, gente, nada pode segurar. Nada pode segurar. Nós somos filhos do Rei. Nós somos príncipes do céu. Onde nós pisamos, nós temos autoridade. Não vai tentar fazer a polícia parar ali depois do culto, tá? Parar no meio da pista, eu sou autoridade. Não faça isso. Nós somos, porque eu estou falando de coisas espirituais, meu irmão, né? Nós somos autoridade espiritual. E nós estamos precisando exercer a autoridade espiritual no nosso país. Não, o nosso país está difícil. A gente fica muitas vezes triste. A gente fica desanimado, a gente fica cabisbaixo, a gente fica pessimista, muitas coisas. Mas nós não exercemos a nossa autoridade. Nós temos autoridade. Clama para Deus derrubar tudo. Porque muito do que existe é espiritual. Nós estamos na nossa cidade com tantos movimentos
espirituais do tipo de Umbanda, Macumba, esses centros estão progredindo, estão atingindo as pessoas. E nós temos toda essa posição. Toda essa posição é nossa. Deus nos deu, é nossa. Nada pode nos tirar. Se você aceitou Jesus, se você é filho de Deus, se você tem essa posição, Deus deu a igreja. Nós somos a igreja. E nós temos essa posição. Mas nós não temos vivido dessa maneira. Eu não tenho, confesso. Mas eu, nessa noite, quero clamar para que o Espírito de sabedoria e revelação de Jesus caia sobre nós. Amém? Se coloque de pé.